Você está assistindo o Nerd Show na Elemental Channel. Vem que o pão de queijo está pronto. Chegou a hora! Pega seu pão de queijo quentinho, com leite, com café fresquinho, porque a partir de agora começa o Nerd Show na Elemental Channel. Mãe, tô na televisão! Aqui, se você gosta de relembrar o passado, os anos 90, 80, sua infância, hoje eu tenho 2 episódios aqui que você vai gostar demais da conta de assistir. Um é um clássico do nosso canal que fez bastante sucesso e eu acho que você vai gostar muito de ver. Então, bora começar? Eu acho que você vai gostar bastante. Então, vambora! Eles fizeram parte da sua vida, mas muitas vezes você não se lembra deles. Mas onde será que eles estão agora? Por acaso você se lembra do famosíssimo senhor Rubens Antônio da Silva? Seu Tom da Silva, rapaz, não? Ah, pois é. Você deve lembrar mais dele fazendo isso aí, ó. Quem disse que não dá, doutor Caçula? Não precisa papelada, não precisa confusão, sem estudo, sem demora, o dinheiro tá na mão. Quem disse que não dá? Preste dá. Quem disse que não dá? Claro que você lembra do Caçulinha, né? Por quê? Ele era o fiel escudeiro do Faustão. Ele passava o domingo todo fazendo todos os jingles, né? Interagindo com o Faustão. Ele era grande parte da graça do programa antigamente, do Domingão, bicho! Uma das melhores coisas que apareceu ultimamente do Domingão foi aquela abertura de Attack on Titan no Faustão. Você põe aí pro pessoal ver. Então, o Caçulinha fez a trilha sonora ao vivo ali do Domingão do Faustão de 1989 até 2008. Mas ele também ficou famoso em outro lugar, porque de 96 até 2002 ele interagia ao vivo com o programa Sai de Baixo, você lembra? É autor também da famosa trilha que iniciava as gravações do seriado Sai de Baixo. Sempre atento, ele ia na onda do elenco. Caçulinha, só na caixa! O Caçulinha era o mestre do improviso, e ele conviveu com vários músicos famosos, tipo Roberto Carlos, Chico Buarque, Caetano Veloso. E ele é maestro, ele toca de tudo, é piano, sanfona, triângulo, tudo que você põe na mão dele ele toca. Uma coisa que a gente não podia negar é que ele era grande parte da graça do Domingão do Faustão, né? Todo convidado que ia lá, principalmente os Mamonas Assassinos, adoravam tirar onda com ele. Mas por que então essa fórmula de sucesso, fazer um sucesso? Por que ele saiu? Segundo o próprio Caçulinha, o formato do programa foi mudando ao longo dos anos, né? Ele foi perdendo um pouco do formato musical, da ideia de musicalidade, sai banda, entra banda, põe outro, né? Ele mesmo conta isso. Acabou os musicais no programa dele. Acabaram-se as bandas. Cheguei nele e falei, o que nós vamos fazer? O que você quer fazer comigo? Fica aí, caçula. E eu fiquei sem saber o que fazer, não fazendo nada. Depois de um tempo, o Domingão começou a reviver alguns quadros do passado, mudar um pouco do formato, voltar uma coisa mais musical, né? Mas aí ele já estava trabalhando num programa que chamava Todo Seu. Olha só. Ah, só vocês mesmo, meu Deus do céu. Olha, na verdade é o seguinte. Boa noite. Tá no ar mais uma edição do Todo Seu. Mas, no final das contas, né, esse programa foi cancelado no final do ano passado. E o Caçulinha falou que ele voltaria se ele recebesse um convite. Então, senhor Faustão, por favor, receba essa carta que lhe envio. Chama o Caçulinha de volta. Você tá fazendo as videocassetadas aí, passando o negócio tudo passado, chama o Caçulinha. Vou reviver esse negócio que até eu vou assistir. Um beijo pra você, Caçulinha. Um beijo pra você, Faustão. Mas a gente tem que lembrar agora um pouco do Meu Xará, né? O Meu Xará era sensacional. Toda hora que ele aparecia na televisão, tava fantasiado de alguma coisa, que é o Renatão, bicho! Quem não lembra do Renato Laranjeiro, o Renatão, né? Que era o cameraman do Faustão que aparecia fantasiado, homenageando várias personalidades. Ele era muito divertido. A principal marca dele é aquele bigodão grandão, né? Que o Faustão sempre brincava com ele, falando que ele era o Leôncio, o Leão Marinho. Era ótimo. Mas só que a história do Renatão na Globo é mais antiga, porque antes ele era cameraman do programa Show da Xuxa. E é engraçado como é que ele conta que começou a se vestir, né? Porque ele vestia de Paquita, de He-Man, de tudo que aparecesse. Eu comecei com isso na Xuxa. Cada vez que você chegava com um trambolho daquele em cima de uma criança, a criança se espanta. Que isso? Então,
Qual é a figura que a criança gosta? O palhaço. Ele foi trabalhar com o Faustão, ele foi convidado, na verdade, quando o Faustão estava chegando na Globo. O programa dele era gravado no Teatro Fênix. Então tinha que ser alguém que conhecia os meandros daquele teatro, né? Tava moldado naquilo lá. E a verdade é que o Renatão e o Faustão se tornaram grandes amigos, né? Tanto é que ele falava que o Renatão eram os olhos dele na televisão. Mas eu repito a pergunta, por que saiu? Por que foi embora? Na verdade, ele mesmo conta que o Faustão deu um conselho pra ele, que ele tava meio, né? Tava precisando perder um pouco de peso, porque ele tava acarretando problemas de saúde. O Faustão sabia muito bem disso, porque ele também estava passando por isso. O Renatão contou que ele chegou a pesar 180 quilos e estava tendo muitos problemas de saúde por conta disso. Então ele resolveu se afastar para se tratar. E após passar por uma cirurgia bariátrica, ele perdeu 70 quilos hoje em dia. E hoje ele mora em Maracá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E como a marca registrada dele era aquele bigodão, né? É uma história engraçada de porque ele sempre usava aquilo, não era porque ele queria, assim. Ele teve um acidente de moto e teve um pequeno corte na boca, em que ele teve que fazer ficou com uma cicatriz e ele deixou o bigode crescer para tampar essa parte da boca que ele não gostava muito. Ele disse que ficou com um bico de passarinho. Mas ficou um bigodão estiloso, né? Um bigodão, assim, raiz. Renatão depois ajudou a gerenciar o novo projeto de novelas ali da Rede Record, né? E atualmente ele tá em casa vivendo a sua vida. Mas vamos falar de Bom Dia e Companhia, porque é um negócio que você viu tanto na sua vida, né? Que tá perigando até alguns programas infantis voltarem aí, porque a lei vai mudar. Isso é outro vídeo. Mas com certeza você lembra do Melocoton, que era um personagem que era assim com a Eliana, né? A apresentadora do programa. Melocoton? Já que nós chegamos aqui no seu mundo, eu tenho uma flor pra te dar, Melocoton. Será flores que eu te dou. Ó, cheira. Gostou? Adorei. Então, quando o programa estreou em 1994, o Melocoton era um fantoche. Mas só que ao longo do tempo ele acabou se tornando um boneco. Quem deu voz ao Melocoton foi o humorista Edilson Oliveira da Silva. Além da voz do Melocoton, ele era a voz do Flitz também, que era aquele computadorzinho lá que ficava enchendo o saco, então ficar assim... Você tem namorado, Lela? Você tem namorado? Que tenho você e o Melocotão. O Edilson também deu vida a outro personagem que dividiu a cena com a Eliana, que era o Chiquinho. Mas não foi só junto com a Eliana, não. Ele também marcou presença na Escolinha do Gugu, que aí já era na Record. Olha só. Seu Chiquinho! Dá licença! Acelera! Freia! Deixa o bigo, deixa o bigo! Seu Chiquinho, onde surgiu o tênis? Olha, o tênis, meu tênis surgiu de lugar nenhum, porque foi a avó que comprou. Mas nem só de Chiquinho vive o Edilson, né? Que ele chegou a ter bastante destaque na emissora. Tanto é que deram um programa pra ele, que você deve lembrar e talvez não saiba que é ele, que se chamava Ed Banana. Era um programa de variedades que ia ao ar de noite, mas era bem maluco. Você lembra disso? Ed Banana, agora em novo horário. Domingo, meio-dia. Simbora, Brasil! Diversão às pencas com o apresentador mais aloprado da TV. Todo mundo vai brincar comigo. Fique ligado no Ed Banana. E hoje em dia o Chiquinho luta contra as drogas, né? Mas não do jeito que você tá pensando aí, é outro esquema. Porque ele é o mascote do Proerd, lá na Bahia. Pra quem não sabe, o Proerd é um programa educacional de resistência às drogas. E o Chiquinho também usa a imagem dele pra promover combate contra a chikungunya e contra a dengue. E o que pouca gente sabe é que o Chiquinho tem até um canal no YouTube. Tá meio às traças, entendeu? Tá meio jogado de lado, assim. Tá, mas que ele existe, ele existe. E tá lá, você pode conferir também, tá? Mas agora vamos abrir o capítulo 2 pontos, Gugu. Gugu tinha vários componentes no programa dele que faziam bastante sucesso. Um deles era a escolha acertada nas assistentes de palco, né? E por acaso você se lembra da Alessandra Scatena? Tem várias coisas interessantes sobre a Alessandra. Primeiro, que ela começou a trabalhar como assistente de palco com 14 anos no programa do Gugu. E a Alessandra Scatena trabalhou durante 12 anos com o Gugu. Ela dizia que tinha uma relação muito boa com ele, que já sabia direto o que ele queria. Sabe aquela coisa assim, Bebeto e Romário, Ronaldinho e qualquer pessoa que jogasse com ele, porque cara era um gênio. Outra coisa que eu não sei se você sabe, mas ela participou do clipe Proibida Pra Mim, do Charlie Brown Jr. E juntando isso tudo, ela era muito queridinha pelos adolescentes da época, né? Ela, assim, teve algumas participações no banheiro do Gugu. Mas isso aí são detalhes pequenos de nós dois. Outra coisa que você não deve lembrar é que ela participou da primeira edição da Casa dos Artistas, lá em 2001. Ela foi a primeira a assumir, né? Mas a abertura da Casa dos Artistas era muito nostálgica, você lembra?
E por que saiu da televisão, né? A Alessandra Scatena falou que queria cuidar da família dela, novos horizontes, né? Uma coisa... Acho que trabalhar na televisão deve ser muito estressante, né? Porque as pessoas sempre querem picar mula. Só que ao passar dos anos, as pessoas, elas migram. Ela migrou pra onde? Pro YouTube. E ela tem um canal hoje em dia no YouTube que ela fala sobre vários assuntos de família, de gravidez e tudo mais, né? Vou deixar aqui também se vocês quiserem inscrever lá. Vai conversar com a menina Scatena. Um abraço, um beijo pra você. Capítulo Gugu. Parágrafo 2. Vários apresentadores tiveram sempre uma versão mirim, né? Eu lembro que o Faustão tinha o Faustinho. Eu recebi uma mensagem de um inscrito outro dia falando que ele era a versão miniatura do Ronaldinho. Eu nem sabia que isso existia. Mas o Gugu tinha o Danny Boy. Você lembra dele? Que era um assistente de palco do Gugu? Eu te quero, jamais quis. Me faz sonhar, me faz realizar. O mais legal é que o próprio Danny Boy, né, o nome dele não é esse, claro, mas ele pediu emprego pro Gugu depois de uma apresentação que ele fez no programa. Queria trabalhar com o senhor não arruma um serviço pra mim? Acabou que o Gugu fez aquela cara, mas ele gostou da ideia. E de 1998 até 2002, o Danny Boy fez parte do programa. Mas ele aparecia não só no programa do Gugu, como vários outros programas do SBT. Tipo assim, do Raul Gil, o Serginho Groisman, o programa Ives, Serginho Groisman. Nossa, quanto tempo era no SBT, né? E pra ficar parecido com o Gugu, ele teve que pintar o cabelo dele, que era escuro, né, de loiro. E olha que privilégio. Ele ia arrumar o cabelo dele no Jassa, junto com o senhor Abravanel. É verdade, um dia ainda tem que fazer um corte de cabelo no Jassa, só porque sim. Vamos fazer o seguinte, ó. Se o canal chegar a 2 milhões de inscritos, eu vou fazer um corte no Jassa. Esse é o meu objetivo, é a minha promessa de 2 milhões, tá bom? Isso vai ser legal. Mas uma passagem muito boa do Danny Boy, assim, que eu fico pensando, eu não consigo esquecer isso. Quando ele tava no Sabadão Sertanejo, cantando Comadre e Compadre, porque ele tinha uma carreira artística, né, de cantor e tal, mas no Sabadão Sertanejo também tinha o concurso da Gata Molhada. Foi uma coisa muito estranha ver ele cantando com isso aqui, né? Aquelas camisas todas transparentes, brancas, não daria muito certo hoje, ou anos 90. E hoje o Danny Boy, que ele continuou com esse nome artístico, né? Ele continua na carreira artística, mas agora como cantor sertanejo. E o Danny Boy já é casado e tem um filhinho. Eu tô me sentindo muito velho agora. E nos últimos anos ele apareceu em algumas matérias, né? Relembrando como é que era ser assistente de palco do Gugu. Se você lembra do Danny Boy, ou você lembra alguma coisa engraçada que aconteceu, um episódio marcante disso aí, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Agora sim, eu considero essa colocação aqui, ele não é um assistente de palco, mas na verdade ele é um assistente de palco. É meio complexo, porque o nome dele tá no programa, só que ele é meio que um assistente, que é o X, do X Tudo, você lembra? Ah, olá Rafa, tudo bem? Tudo, X, mas cara de desanimado que você tá? Ah, acho que é o calor, Rafa. Esse calorão deixa a gente meio zonzo, sem energia, não é? Puxa, é mesmo, X? Ah, então acho que eu tenho a receita certa pra você. É o delicioso suco de abacaxi e hortelã! Opa! Suco de abacaxi e hortelã! Rafa, você tem razão. Esse programa era bom demais. Ele falava de tudo, né? De arte, literatura. Era um programa cultural que ensinava as crianças a fazerem alguma coisa. Era um programa que não se faz mais hoje em dia. E como todo bom programa infantil dos anos 90 que se preza, tinha vários apresentadores muito bons nessa época, né? O X era o primeiro de todos, mas tinha, por exemplo, tinha a Mili, né? Fernanda Souza, desculpa, eu sei que você adora o Net Show, você vê todas as vezes, mas você é a Mili até hoje pra mim, tá? Seu coração tem buraquinho. Eu tenho uma coisa que eu reconheço as pessoas pela voz, assim. Outro dia eu tava passando na rua, eu reconheci uma moça que trabalhava no aeroporto, área restrita, que a Bárbara adora e tal, eu reconheci ela pela voz. Mas você já percebeu que a voz do X era a mesma voz do Júlio do Cocoricó? Fefe! Ou será uma linda rainha que resolveu dar um passeio e encontrar seus pobres súditos? Oi, pessoal! Eu preciso de uma ajuda. O que tem aí na bandeja, Júlio? Ah, desculpem, mas vocês não podem comer. São sanduíches que eu vou levar pra escola, sabe? Pois é, rapaz, é porque a mesma pessoa que fazia, que era o Fernando Gomes. Que só uma curiosidade, é português de Portugal, olha só. O X esteve presente do primeiro ao último episódio do X Tudo, né? Até porque senão não faria sentido. Mas só que no último ano, ele foi dublado por outra pessoa, que era o Henrique Serrano, que também já trabalhou no Cocoricó, né? Inclusive trabalhou na TV Colosso. Tem um vídeo genial aqui, eu achei sensacional,
canal, que é uma entrevista com o criador da TV Colosso. Ele mostrou como é que funcionam os bonecos aqui. Esse vídeo é antigo, mas se fosse você, eu ia assistir, que ele é show de bola. E quando eu falo dublador, na verdade, eu tô querendo falar bonequeiro, né? Que é o nome que dá, porque a pessoa que mexe com o boneco é a mesma que faz a voz. Você pode ver nesse vídeo, no vídeo também que eu falei, tá? Tem tudo explicadinho. E nos anos que ficou no ar, né, o X-Tudo teve vários apresentadores que fizeram dupla com o X. Tinha o Gerson de Abreu e o Márcio Ribeiro, que infelizmente não estão mais com a gente. Tinha também mais gente no elenco, tinha o Marcelo Taz, a Raquel Baixa, que fazia a Sherazade, que contava as histórias, era muito legal. E mais um tanto de gente bacana, né? E até hoje eu fico um pouco órfão do X, né? Da ingenialidade do programa, do que eles passavam, da ideia que eles tinham, né? Acho que vai ficar só na memória mesmo, porque programa assim eu acho que não vai voltar mais, infelizmente. Só se a gente fizer. Ih, rapaz, mas a nostalgia bateu forte demais na conta, né? Eu tava até com o cabelo mais diferente, assim, mas esse menino aí, bonitinho, tem um futuro até, né? Mas tem mais nostalgia por aqui, não levanta daí não. Tá bom, só um xixizinho rápido. Mas vem correndo de calça aberta mesmo, porque o episódio que vem agora vai te deixar com uma saudade, mais uma saudade. Então, bora assistir junto. Se você parar pra pensar, a gente tem umas coisas hoje em dia que a gente considera uma segunda-feira comum, né? Mas falasse pra uma pessoa uns 25 anos atrás que o celular ia mostrar o caminho que você tava indo, né? Você ia parar na fogueira por bruxaria. Então que tal se a gente entendesse como que essas coisas simples de hoje em dia, né, chegaram aqui no Brasil, quando elas apareceram pela primeira vez na TV? É isso que você vai ver hoje no Nerd Show. É engraçado a gente pensar o tanto que a gente evoluiu nesses últimos 30 anos, né? Porque desde os anos 90 a gente mudou a velocidade da invenção das coisas. Antigamente as coisas demoravam um século, né? Hoje, em um ano, você tem uma evolução pronta lá do negócio super legal. Por exemplo, de um ano pro outro muda um S10 pro S20, né? Agora. Que assim, nossa, é muito melhor. E a maneira que a gente sempre sabia sobre essas coisas era na televisão, né? Com as reportagens. E era engraçado assim como é que eles davam essa notícia, né? Como essa coisa revolucionária e tal. Hoje, então, você vai lembrar de várias dessas coisas. Então, vamos, bora! Assim, eu acho que com esse tema de cara, todo mundo começa a pensar só em coisas eletrônicas, né? E eu sei que está totalmente certo sobre isso. Mas eu acho que a base de tudo vem do computador, né? Sim, aquele computadorzinho que você tinha antigamente. Mas você já pensou o tanto que o computador mudou ao longo dos anos? Porque assim, antigamente, ele era um trambolho gigante, né? Tanto com a tela, quanto com a torre. E eu falo torre assim, porque eu sou velho, entendeu? Quando a pessoa fala torre, você... senti uma artrite aqui no tom de voz. Mas assim, eu vou falar que você só vê isso nos escritórios, né? Porque lá em casa mesmo demorou a aparecer esse tal de computador. Mas hoje em dia, até o conceito de computador perdeu um pouco o sentido. Você sabe por quê? Porque o primeiro deles, né, foi criado em 1890. Não tô zoando não, é sério mesmo. Ele era usado realmente para computar alguma coisa, né? Mas como assim computar? Sabe o censo? Sabe aquele pessoal que passa assim, boa tarde, senhor, o senhor poderia responder uma pesquisa sobre a sua idade, senhor, quanto o senhor ganha? É um negócio um pouco suspeito, mas você poderia responder isso pra mim? Então, lá nos Estados Unidos, em 1880, ele demorou 8 anos para ser contabilizado. Mas aí veio um jovem, né, com uma ideia na cabeça e umas botinas no seu pé que faziam ele ir longe. Eu achei mais poético, eu falei assim. E se uma máquina conseguisse computar esses dados, né? Então, ele montou uns papéis furadinhos ali de uma forma que essa máquina entendesse isso. E foi o primeiro computador e ajudou o processo a ser feito em 6 anos ao invés de 8. Mas só mais de 50 anos depois que eles conseguiram fazer o computador começar a funcionar com peças eletrônicas, né? E não só aquelas mecânicas. Em 1981, o conceito de PC, ou Personal Computer, ou computador pessoal, né, tava saindo do forno ali fresquinho para você. Quem criou primeiro foi a Apple, né? Mas a IBM conseguiu juntar um microprocessador super radical, cheio de 1 bit de potência, um negócio incrível assim, né? E uma empresa que chamava, como é que era? Uma empresa pequena, Microsoft, né, embarcou um sistema deles operacional que chamava MS-DOS. E foi aí que a reportagem mostrou os benefícios desse computador pessoal, né? Olha só. Com um mini computador doméstico, uma pessoa pode organizar o orçamento familiar, controlar todas as contas e o estoque da despensa, estudar, criar jogos e brincadeiras e, como diz o engenheiro José Roberto Trindade, que tem um desses aparelhos em casa, até arquivar receitas de bolo. Eu acho engraçado quando ele fala assim, né? Pode até arquivar receitas de bolo. Nossa, Ana Maria Braga agora foi a loucura, né? Pensa como isso foi revolucionário. Só que é engraçado como são as coisas, né? Porque tudo que ele falou que você podia fazer ali foram os argumentos que você falou pra sua mãe pra ela comprar o computador, né? Mas você já fez algumas coisas dessa aí, tipo, ah, mamãe, computador eu vou estudar com ele. Vai entrar no bate-papo do UOL, mentira.
Mas ainda falando de computador, teve uma outra coisa que foi noticiada por aqui com a maior preocupação, né? Estavam chegando os tais vírus de computador. A preocupação principal em 1991 foi o vírus Michelangelo, né? Olha se você lembra aí. Alguns vírus têm data marcada para atacar e amanhã é o dia do Michelangelo. Esse vírus fica escondido dentro do computador, infectando todos os disquetes usados, mas só se revela no dia 6 de março, que é o aniversário de Michelangelo. Então, né, como o computador pessoal ainda era uma coisa nova por aqui, o pessoal ainda estava acostumando com os termos, né? A primeira vez que usaram o termo vírus mesmo foi lá nos anos 80, quando um carinha colocou um programa que se chamava Cloner nos discos de boot do Macintosh. É que para iniciar o computador da Apple naquela época, você tinha que pôr um disquete lá dentro para ele funcionar, tipo se fosse uma chave de carro. Aí isso passou de um para outro quando ele instalou isso na escola dele. Mas era inofensivo, né? Assim, a maioria nessa época era. Mas o vírus Michelangelo, meu filho, deu um problema isso aí. Era um vírus que ficava lá sem fazer nada, né? Até o dia 6 de março, que era aniversário do pintor, engenheiro, tartaruga ninja, né? Aí se a pessoa ligasse o computador nesse dia em específico, ele substituía todos os códigos do disco rígido por uns códigos nada a ver. Ou seja, você praticamente perdia todos os seus dados e não dava para recuperar. Deu bastante problema e quase 5 milhões de pessoas pegaram. Se você parar pra pensar, era muita gente, porque nessa época não era todo mundo que tinha um computador, 5 milhões era coisa demais. Mas o engraçado era que aqui nessa reportagem era tratado como um vírus mesmo, né? Que até vacina eles estavam falando, sabe? O imunizador previne que o micro seja infectado com o Michelangelo. Agora, os usuários de computador que já estiverem infectados com o Michelangelo, então tem que adquirir a vacina, que é para matar o Michelangelo antes que ele comece a sua atuação. Eu acho que as definições de antivírus ainda não tinham sido atualizadas. Mas aqui, conta pra mim só um negócio aqui. Qual marca de antivírus que você usava antigamente? Porque ou era, eu chamava de VirusCan, era o McCabe, VirusCan, aí veio depois o Avast. Quero saber o que você usava aí pra proteger suas contas de e-mail e de tudo mais. Mas até uma coisa tão simples como mandar um e-mail já foi novidade. Você sabia disso? Assim, na verdade o serviço chamava correio eletrônico, né? Mas ele não era só mandar e-mail, não. Era uma coisa revolucionária. Numa era que a internet comercial no Brasil ainda não existia. Porque aqui a gente ainda não digitava www no site, não, sabe? A gente tinha um serviço fechado que chamava BBS. Olha se você lembra. Qualquer pessoa que tiver um computador pode trocar mensagens entre si. Para isso, basta ter este aparelho, o modem, que serve de intermediário entre o micro e a linha telefônica. Depois, é só se cadastrar no correio eletrônico. O número do telefone é o 647199. A partir de 1995 que começaram a trazer os servidores de rede por aqui, né? Mas aí depois a gente conectou no www, mas era novidade. Assim, mas claro que não é só computador nesse episódio, né, gente? Porque, na verdade, a gente vai falar de uma coisa que tem bastante tempo, assim, no mínimo uns 3.300 anos antes de Cristo. É bastante tempo. Mas que, dependendo da época, ou era legal ou era criticado, né? Depende um pouco, assim, passa uns 20 anos aí o pessoal muda a ideia. Estamos falando de tatuagem. Assim, eu falei 3.300 anos antes de Cristo porque nos anos 90 teve uns pesquisadores que acharam um homem congelado que tinha umas linhas de tatuagem no pulso, assim, sabe? E durante a história da humanidade, vários povos usaram os desenhos na pele por algum motivo, né? Ou assim, ou um ritual, ou até para marcar os presos. Essa dos presos foi uma ideia dos romanos, que até então eles não queriam profanar o lindo corpinho deles para fazer aquelas estátuas assim, sabe? Porque senão na estátua de mármore lá ia ter assim, ó, mamãe tatuado com uma âncora. Só que ali nos anos 70, 80 e 90, muita gente achava que tatuagem era coisa de presidiário ou de marinheiro. Oh, macacos me lambam, isto é horrível. Tanto que demorou até para chegar aqui no Brasil. Olha só. O processo de Pepito é o mais rudimentar Mas você... e o mais doloroso. Pepito, isso não infecciona, não? Não infecciona não. Até eu já fiz bastante pra comprovar que não infecciona. Beleza, mas por que o cara tá usando uma agulha com a mão, né? Assim, eu nem preciso falar que 10 em cada 10 dentistas falam que esse não é o jeito certo de fazer esse negócio, né? Na teoria, funciona também, sabe por quê? Porque nós temos 3 camadas na pele, né? A epiderme, a derme e a hipoderme. Essa é a mais poderosa, a hipoderme. Não, mentira, não é por causa disso, não. A de cima é a epiderme. Se você fizer qualquer desenho ali, ele não vai ficar, né? Porque a pele se renova. Mas se você ver um desenho em cima é porque a pessoa não toma banho, né? Assim, desenho no seu amigo só de zoeira assim na mão dele pra ver quanto tempo aquele trem fica.
Mas é por isso que a pessoa que vai tatuar usa uma tinta numa agulha para desenhar na derme, que é a camada do meio, que quando ele faz uma vez fica para sempre, entendeu? É por isso que a tatuagem dói tanto, porque assim, você pega uma agulha e joga a tinta lá no meio da sua pelezinha, entendeu? Você tem alguma tatuagem, alguma que você gosta bastante, alguma que você arrepende? Põe aí embaixo nos comentários, vamos passar isso aqui pra nação. Você tem alguma tatuagem aquela dos anos 90 meio borrada, com a linha grossa desse tamanho? Gente, mas assim, até o dinheiro teve um começo, né? Ou você acha que depois que o nosso planeta foi formado, né, já tinha um banco central lá imprimindo dinheiro? Não funciona assim, né? Você sabe que o Brasil já viveu um tempo de inflação muito alta, né? E a economia bem maluca. Foi assim, 2021, não, desculpa, não foi em 2021, foi nos anos 90, 80 ali. 2021 tá próximo. E muita gente estava tentando resolver essa história, né? Você vê em vários vídeos aqui no canal, gente falando sobre o plano Collor, plano de verão, tem um monte de coisa aqui, você pode procurar aí. E tem até um vídeo que eu explico a evolução das moedas aqui no Brasil, que é bem legal, né? Só que a grande cartada foi o plano real. E para começar isso, as pessoas tinham que aprender a converter o preço das coisas, que tava lá na casa dos mil, né? E virou só centavos. Olha só. O brasileiro começou a usar o real de olho nos preços. Na conversão de cruzeiro real para nova moeda, muitos preços mudaram para cima. Quem se lembra do preço daquele cafezinho de quarta-feira? O preço do cafezinho hoje está 1.300. A senhora sabe quanto vai estar depois de amanhã? Vai estar custando na base de 48 centavos a 50 centavos. Uma curiosidade é que nessa época o pessoal tinha até desacostumado de usar moeda, né? Porque os preços estavam tão altos que eles nem tinham como pagar nada com elas. E tem outra curiosidade, olha só. Você que tem um carro, uma moto, ou você já viu anunciado imposto de gasolina assim? Você vê que o preço nunca é 5,39, né? Que atualmente o preço da nossa gasolina aqui é sempre 5,39,2, entendeu? 392. E isso foi permitido pelo governo nessa época. Por quê? A conversão do cruzeiro pro real ia fazer com que os postos tivessem que arredondar para baixo. Posto não arredonda para baixo nunca. Quem toma no arredondamento é sempre você, né? Que aí ficou o posto para sempre aí e ficou, e é isso aí, entendeu? Agora eles cobram frações de Bitcoin de dinheiro lá. Bom, é como diz o poeta, né? Acabou-se o que era doce. Mas não fica triste, porque só acabou agora. Eu volto sempre para coisar mais na vida de vocês. Como coisar pode ser qualquer coisa, né? É bom que cada um entende do jeito que quer. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito do programa de hoje e não se esqueçam que eu vou estar sempre por aqui, quarta, às 11 horas da noite, com vocês na Elemental Channel. Um abraço e até mais! Agora eu vou fingir que eu tô falando que nem o Jornal Nacional, que ninguém vai saber o que eu tô falando, sabe? Claro, o editor vai tirar o áudio nesse momento e vai acabar o programa. Elemental Channel. O óbvio é simples. O óbvio é simples. São 109 anos de uma grande história, viu? Uma história que agora vai virar um filme. Que fala do amor de uma grande torcida. Que tem um time. E um time que quebra todas as barreiras. Desde o início, a história do Corinthians como você nunca viu. Agora vai ser contada como filme. Venha com a gente, faça parte dessa história. Esse filme é seu, esse filme é meu, esse filme é nosso! Vai, Corinthians! Eu
Odair Del Pozo, estarei toda semana na Elemental Channel com o show do Dadá, falando das pilantragens da política brasileira. Ai, que nojo!